O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome estará recebendo a mim, e quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, pois quem não está contra vós está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse trecho de Lucas, irmãos e irmãs, nós encontramos dois breves ensinamentos de Jesus que Lucas agrupa aqui nesse texto. E por que ele agrupa esses dois ensinamentos de Jesus? Porque, de alguma forma, eles vão contra aquilo que se imagina de um grupo humano, de uma sociedade humana, onde existe uma busca e uma ambição por crescer, a procura de fazer carreira, que em si mesma não é uma coisa má, né? A pessoa vai adquirindo experiência, vai se tornando cada vez mais confiável, então vão sendo dadas para ela outras funções mais importantes, mais abrangentes, né? Tinha um livro interessante escrito sobre isso aí pelos anos 70, que tinha esse curioso título de Todo mundo é incompetente, inclusive você, né? E que dizia isso, que esse sistema de promoção em empresas ia levando a pessoa até o momento que ela não abarcava mais, né? Que ela não conseguia mais levar a coisa. Então, a pessoa ia crescendo e tal, e chegava um momento que ela davam tanta responsabilidade que a pessoa chegava no limite da competência dela, né? Então, esse livro um pouco dizia isso, né? Se você está numa empresa e foi promovido, meus parabéns, você chegou ao estado de perfeita incompetência, né? Era uma teoria, né, sobre mundo corporativo. Então, aqui um pouquinho Jesus diz, não, aqui no reino de Deus, não é o maior, não é aquele que se engrandece, que procura postos, né, que é o mais importante. Os discípulos de Jesus, eles ficaram nessa luta, nessa briga interna deles, até a última ceia. Ainda na última ceia, estavam brigando que quem tinha que ter um posto mais importante, quem era considerado o melhor, o maior, quem era o mais fundamental do grupo, quem merecia mais honras, quem merecia mais consideração, né? Então, estavam ali até o final, olhando o exemplo de Jesus e discutindo sobre isso. E tudo aquilo que Jesus ensinou, parece que antes da vinda do Espírito Santo não adiantou nada. É interessante isso, porque tudo aquilo que Jesus ensinou só foi dar fruto na vida dos apóstolos depois que desceu o Espírito Santo. Antes da descida do Espírito Santo, ninguém entendeu coisa nenhuma. Tanto é que Jesus ali, uns minutos antes de subir ao céu, ainda teve um iluminado ali que perguntou: é agora que você vai restaurar a monarquia em Israel? Então, até o último minuto, né, do tempo suplementar,
Tinha alguém ainda fazendo esse tipo de pergunta para Jesus sobre reinos, monarquias, cargos e ministérios, e que era mais importante. Então, aqui Jesus vai e contraria esse princípio, né? Fala do pequeno, do menor, daquele que se torna uma criança. Por quê? Porque a criança se deixa conduzir, a criança confia, a criança, quando cai, não se machuca. Vocês já veem, as crianças parecem que são feitas de borracha. Quando elas tomam um tombo, você diz, bom, agora sim ela quebrou todos os ossos do esqueleto dela, né? A criança sai, limpa o joelho e sai pulando como se não tivesse acontecido nada, né? Continua a brincadeira. Então, assim é como tem que ser quem é o maior no reino de Deus, é quem se torna uma criança pela confiança, pela fé, por não se deixar abalar pelas suas quedas, pelas suas imperfeições, pelas suas dificuldades, mas saber que tem um Pai que cuida, que ajuda, que providencia tudo. E é assim que a gente cresce no reino de Deus, se tornando cada vez mais criança. Pois Jesus aqui, ele fala também daquele espírito que é tão comum também no mundo corporativo, né? Aquele espírito de grupo, de facção, de panelinha, de grupinho pequeno, né? Então, esse aqui não andava conosco e a gente viu que ele estava expulsando demônios em teu nome, então imagina que perigo, né? Concorrência. Então, a gente proibiu ele, né? Nós temos o monopólio, nós temos os direitos exclusivos sobre o Evangelho, sobre a obra da graça, sobre a obra de Jesus. E Jesus também recomenda a eles não serem assim. Quem não está contra nós, quem não está contra vós, está a vosso favor. Então, procurar aquilo que une, não aquilo que divide. Porque dentro do espírito de divisão existe... Quantas vezes existe inveja, existe espírito de competição, né? E que vai alimentando essa espécie de paranoia, né? Então, quantas vezes as pessoas vêm me dizer assim, Padre, eu quero que o Senhor abençoe a minha casa, ou me abençoe, porque eu estou sentindo, né, o olho, o mal olhado, né, o olho grande dos invejosos, né, que querem tirar as minhas coisas, né? Tudo bem, então, algumas vezes eu digo alguma palavra, ajudo, procuro abençoar a pessoa de uma forma geral, mas às vezes eu me pergunto, onde é que essa pessoa põe a confiança dela, né? Confia na providência. Por que a gente perde o sono pensando nos invejosos que estão fazendo macumba para me tirarem o meu apartamento, para tirarem a minha coisa? Se a gente for viver nesse espírito, né, de se defender, a gente acaba vivendo uma vida paranoica, né? Uma vida que a gente está sempre desconfiando de todo mundo, com medo de tudo, com medo de todas as coisas, né? Veja um exemplo de Jó, né? O demônio tirou tudo dele e qual foi o pensamento dele? Não foi dirigido ao demônio o pensamento do Jó, né? Não foi, a resposta dele não foi esse demônio, né, e tal, que me tirou tudo. Ele disse, é o Senhor, né, eu vim ao mundo nu e vou voltar nu, né, para Deus, e Ele é o Senhor de todas as coisas, bendito seja o nome dEle, e é da mão dEle que eu recebo tudo, não é da mão de demônio nenhum que eu recebo nada. Eu recebo tudo das mãos de Deus. Se Deus permitiu que acontecesse mal, é para minha santificação, é para eu crescer na graça, para eu crescer no amor, para eu crescer na confiança em Deus, para eu me tornar criança, né? Porque é a criança que é a maior no reino dos céus. Então, a gente tem que ter essa confiança básica em Deus, aquilo que diz São Paulo, tudo colabora, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se te vem um bem, agradece a Deus, transforma em ação de graças.
Se te vem um mal, aproveita para te purificar, para te tornar mais humilde, para te tornar mais simples, mais desapegado. Tudo ajuda. Quem é de Deus, tudo ajuda. Jó, o inferno todo se desatou contra ele e tirou tudo dele, não só os bens, até a saúde. E no fim ele venceu, teve a prova da fé e venceu, e recebeu 100 vezes mais, já no mundo e depois na vida eterna, como Jesus promete para os seus discípulos. Porque tudo colaborou, ele era alguém que amava a Deus, então tudo, mesmo as piores desgraças na vida dele, colaboraram para ele crescer no amor a Deus e purificar o amor a Deus e a visão que ele tinha de Deus, Porque ele diz, antes eu não te conhecia, agora eu te conheço, Depois de toda a jornada que ele faz no meio da dor, do sofrimento. Vamos pedir ao Senhor esse espírito de criança, esse espírito de confiança, esse espírito de ser o menor, ser o pequeno, para poder ser o maior no reino dos céus.